Olha só que dado interessante em termos de produção de tilápia no Brasil. Nós somos o quarto país do mundo. Não é um potencial e tanto que temos. Mas aliado aí a esse potencial, temos implantado no Brasil uma experiência riquíssima voltada para o sistema de cultivo de peixes em tanques-rede, que vem impactando diretamente no aumento da qualidade do produto e também na economia do negócio. Assunto interessante esse, não é mesmo? Eu, Soraya Fécio, trago para essa nossa conversa um engenheiro agrônomo com formação na Exalc, mestrado e doutorado em ciência animal e especialização de estratégias de negócios para a Universidade de La Verne, na Califórnia, Gustavo Bozano. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Soraya. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Você já vem impactando, na verdade, esse nosso mercado brasileiro aí há pelo menos uns 20 anos. Trouxe uma nova abordagem na produção da piscicultura, né? Então, conta pra gente como é que essa história toda começou. Tá. Então, Soraya, é realmente o meu mestrado, né? Lá atrás, terminado em 97, foi um dos primeiros mestrados, se não o primeiro, com produção de tanque-rede, tilápia em tanque-rede aqui no Brasil. Eram os primórdios do negócio de produção de peixe em tanque-rede. A gente trabalhava ainda o meu mestrado foi em densidade de estocagem. E desde aquela época, desde 1997, quando eu iniciei aquele trabalho com produção de tilápia em tanque-rede, a gente estava ainda estudando avaliação de densidade de estocagem, que a gente não sabia nem ainda quantos peixes tinha que colocar dentro do tanque. De lá para cá, a gente tem produção de peixe em tanque-rede, tilápia em tanque-rede, hoje é o formato mais usual no Brasil, tirando ali Paraná, as cooperativas, que tem uma quantidade grande de produção de tilápia em viveiro escavado, né? No resto do Brasil todo, o sistema de produção base de tilápia é tanque-rede, os mais variados formatos, diferentes materiais, diferentes estruturações e montagens e tamanhos, enfim, mas é tanque-rede que manda na produção de tilápia hoje no Brasil. Uhum. E na prática, como é que é aplicada essa nova técnica? A produção de peixe em tanque-rede é uma técnica antiga. É claro que foi evoluindo, o sistema de produção foi evoluindo como tudo em produção, em agropecuária no Brasil, a gente sempre está na frente numa série de aspectos, e produção de tilápia em tanque-rede não é diferente. E o sistema no Brasil hoje de produção de tilápia em tanque-rede ele é bem regionalizado. Existe todo um pacote tecnológico pronto já, pré-definido. O Brasil não podia ser diferente, né? É líder em tecnologia de produção, em agropecuária, então tilápia não podia ser diferente. E a gente tem hoje algumas variações, algumas particularidades regionais, mas é um sistema de produção completamente conhecido. É um sistema de produção antigo. A Noruega, o Chile já produzem salmão, por exemplo, em tanque-rede há bastante tempo. Tem outras espécies marinhas produzidas também em tanque-rede. Mas no Brasil, realmente, como a gente tem de tecnologia de produção de tilápia hoje, é um sistema de sucesso no Brasil inteiro. Uhum. E essa técnica ela consegue analisar diversos aspectos, né? Um deles também atinge a densidade de estocagem. O que acontece é que o sistema de produção de peixe hoje, ele é, hoje mais do que nunca, né, extremamente competitivo. E a produção de peixe em tanque-rede ela tem uma série de vantagens e desvantagens, claro, todo sistema sempre tem alguma desvantagem, mas é uma técnica de produção super intensiva. E todo sistema de produção super intensivo, ele exige uma quantidade de conhecimento para ser aplicado razoável, para você conseguir fazer com que aquele negócio realmente te dê a rentabilidade que você precisa. Dentro das técnicas de produção de peixe em tanque-rede, você tem uma série de detalhezinhos, por exemplo, diferenças de densidade de estocagem, diferenças de utilização de cria, recria, engorda, quantas
avaliações e modificações ao longo do processo de produção você vai fazer para conseguir ter o melhor resultado possível. E hoje o que a gente faz muito, o trabalho que eu faço há algum tempo já, é sempre colocar economia dentro do negócio. Então, sempre avaliar o impacto econômico que cada medida que a gente toma dentro da nossa produção vai gerar. Né? Então, é a associação do conhecimento técnico com conhecimento econômico e todo o balizamento das decisões técnicas são feitas em cima do impacto que aquela modificação, que aquele manejo, que aquela decisão vai ter no resultado final do seu negócio. Porque antes, você tinha, na verdade, um foco muito voltado para o aumento da produção, né? Então, quando você consegue aliar a qualidade da produção versus a economia, eu acho que a soma daquela empresa, que às vezes, geralmente é familiar, começa a tomar um outro rumo, não é? Começa a crescer. Mas é exatamente isso, Soraya. E a gente fala já há muito tempo, não só em piscicultura, mas nos negócios de produção, né? Não adianta você ser o maior, você tem que ser o melhor. E você sendo o melhor, você vai conseguir, mesmo com uma produção pequena, que ela seja rentável. Claro que existe a questão da escala, né? Você tem que ter um tamanho mínimo para que você seja eficiente. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa trabalhar pensando na eficiência do negócio. Eu viajo bastante e faço bastante palestra aí pelo Brasil, fora do Brasil bastante também. E uma coisa que eu sempre mostro, né? Eu sempre termino as minhas apresentações sobre esse tema mostrando avaliação econômica. Eu abro uma planilha, né, quem já assistiu palestra minha já está acostumado. Eu abro uma planilha e começo a mexer na planilha ali ao vivo, né, pegando às vezes alguma informação que o produtor passa, e aí eu faço as sugestões em cima da própria planilha, mostrando o que cada informação e cada modificação que pode ser feita na questão técnica vai impactar no negócio, na rentabilidade, na economicidade do negócio. E algumas vezes eu mostro, por exemplo, o produtor fala assim, Gustavo, mas ok, eu vou reduzir, por exemplo, a densidade de estocagem, mas isso vai impactar na minha quantidade de peixe produzido. E eu mostro que o aumento de lucratividade que ele vai ter, se ele fizer da forma correta, essa redução de estocagem, obviamente que tem que ser avaliada se há necessidade de redução de estocagem. Eu estou dando um exemplo. Mas eu mostro, por exemplo, que se for feita da forma correta, a lucratividade que você vai ter ao longo do tempo, se você reinvestir, aumentando o número de tanques-redes, você acaba tendo de novo a mesma produção depois de determinado tempo, mas aí toda aquela produção com a rentabilidade máxima, que é isso que a gente quer. A gente tem que sempre considerar que a produção é competitiva, o negócio hoje é muito competitivo. Não adianta só produzir muito, tem que produzir bem. E tem também a qualidade do produto, com toda essa técnica junto. Sem dúvida nenhuma, tem uma questão muito importante que é a economicidade da produção versus a economicidade dentro do frigorífico. A gente aborda bastante essa questão no livro, isso é bem importante. O que acontece é que, quando a gente avalia a questão zootécnica, simplesmente, existe um ponto ótimo de despecho, com uma biomassa ótima, econômica, e esse ponto ideal nem sempre leva um peixe para dentro do frigorífico no momento ideal, no peso ideal, no tamanho ideal para que ele seja processado. Essa integração das informações, essa integração que a gente precisa ter de entendimento do negócio como um todo, é o que faz a diferença. Esse é o ponto que a gente conversa muito no livro, né? O livro é baseado numa unidade de produção que também processa o seu próprio peixe, né? E quando você leva a unidade, quando você pensa no espectro mais macro e em como que você deve considerar o seu produto final, que é o filé, não é o peixe gordo, né? É o filé que você vai estar vendendo e mais os coprodutos derivados do processamento do filé. Então você vê que realmente essa avaliação integrada é o que é o mais importante no negócio de produção. Uhum. E você comentou do livro, né? Para quem está aqui acompanhando a gente, então, assim, né? Pode matar a curiosidade. Ele realmente pegou toda a experiência dele,
transformou aí para um livro, virou, na verdade, um verdadeiro case. Ele tem o título de Estratégias Integradas para a Otimização da Rentabilidade na Tilapicultura em Tanques-Rede. Conta um pouquinho aí do que tem nesse conteúdo. Se foi o meu trabalho de doutorado, na verdade. Eu resolvi fazer meu doutorado depois de mais velho, né? Então terminei meu mestrado em 97, e aí fui para o campo, fui trabalhar. Já tinha começado, na verdade, eu não fui da graduação direto para o mestrado, eu passei um ano trabalhando, e aí trabalhando com tanque-rede, e fiquei apaixonado com a produção de peixe em tanque-rede, e falei, meu mestrado tem que ser com isso. E voltei agora para fazer o doutorado, alguns poucos anos atrás, e novamente em cima de tanque-rede. Mas aí com um princípio, com uma ideia um pouquinho diferente. A ideia era trabalhar com um estudo de caso, fazendo uma avaliação de como que as decisões tomadas ao longo do tempo impactavam no negócio. E as tomadas de decisão, elas eram feitas sempre baseadas na questão econômica. Então, o que a gente fazia, é um processo que eu faço, na verdade, nas minhas consultorias. O processo é da gente primeiro fazer um diagnóstico da fazenda, e foi isso que foi feito lá em 2016, na unidade de produção em Goiás, que é onde foi feita essa avaliação que tá no livro. Fazer esse tipo de diagnóstico, entender em que momento que a empresa está, e a partir daí começar a fazer os ajustes, colocar todas as metas, e sempre fazendo simulações econômicas. Se a gente vai aumentar o tamanho do tanque-rede, o que isso vai impactar em termos de custos de produção, em termos de custos de mão de obra, alimentação, conversão alimentar? E se a gente vai reduzir a densidade de estocagem ou aumentar a densidade de estocagem, o que isso vai impactar na sobrevivência, no tempo de produção? Então, tudo isso é jogado dentro de uma matriz econômica que a gente tem, e essa matriz vai indicar se aquelas mudanças têm respostas positivas economicamente ou não, a curto, médio e longo prazo. Então é baseado nisso aí que a gente faz então as decisões. E é legal porque foi um caso real de 2016 a 2018, e a gente passou por uma crise interessante aí em 2018, e a gente consegue avaliar também como que no mundo real, digamos assim, as variações que a gente tem na economia do mundo, na economia do país, na política, como que isso interfere na necessidade de tomada de decisões e como que isso interfere no resultado do negócio como um todo, e como a gente tem que ser rápido em reavaliar e trabalhar de uma forma mais assertiva. Eu acho que a questão mais rica do livro é exatamente isso, de você conseguir capturar, né, e trazer exemplos e desafios e soluções, porque ele pode servir de exemplo aí para qualquer outra empresa. Sem dúvida. Eu acho que tem duas coisas que são muito legais. Bom, eu sou fã do livro, né? Eu mesmo falar isso, né? Mas eu sou fã do livro, porque esse trabalho, né? essa pesquisa, que era uma pesquisa prática, ela era alguma coisa que eu queria ver há muito tempo dentro do mercado. Então, foi um prazer muito grande eu poder ter utilizado a minha experiência e ter colocado isso no livro e mostrar isso. E bom, tem dois pontos que eu acho que são muito legais. O primeiro é que a unidade de produção que a gente trabalhou é uma unidade de produção média para grande. E ela não é uma unidade de produção como as maiores que tem no Brasil hoje, que tem toda uma tecnologia e um controle de produção cada vez mais técnicos e mais apurados, né? Ela é uma unidade de produção que ela foi crescendo durante essa avaliação. E é interessante olhar que os exemplos que a gente vê ali dentro, eles servem para tanto unidades pequenas e médias de produção, unidades aí que produzem 20, 30, 40 toneladas de tilápia por mês, vão conseguir ver respostas ali muito semelhantes às necessidades, às perguntas que eles têm. E quem também trabalha com uma unidade aí de 1.000, 1.200, 1.500 toneladas de tilápia
processada por mês, vai ver que também tem muita coisa ali dentro que é a mesma realidade que esses produtores maiores têm. Então, isso é uma coisa muito legal, ela vai mostrar um resultado e uma discussão dentro do próprio livro dos problemas que são comuns a um mundo gigante de produtores do Brasil. E o interessante é ver que as pessoas que estavam no mercado entre 2016 e 2018, elas vão ver dentro do livro muito do que elas viveram nesses anos. Nós tivemos anos muito diferentes entre 2016 e 2018, uma crise grande começando em 2018, então elas vão olhar, vão ler o livro e vão falar, caramba, foi isso aqui que eu passei, foi isso aqui que eu vi. E eles vão ver algumas decisões que foram tomadas, que eles vão perceber, se eu tivesse tomado essa decisão, talvez tivesse sido o resultado um pouquinho diferente da minha unidade de produção durante esse período. Muito interessante, é um registro mesmo aí que tem acesso para todo mundo, viu, gente? Então fica antenado, compra o livro, mergulha nesse conteúdo, que com certeza você vai aprender e muito. E, além disso, Gustavo, como é que você vê assim, o mercado nacional? Como é que você vê o potencial, tanto interno aqui, né, quanto de consumo, quanto também para exportação? Esse é outro tema muito interessante, porque o Brasil tem aumentado significativamente a exportação. Nossa balança comercial ela está em déficit há bastante tempo, continua ainda, né? Ano passado ainda foi deficitária, mas já um pouquinho diferente, com um déficit menor do que em outros anos. A gente tem um potencial gigante para exportação. Eu viajei bastante pela América Central e América do Sul, conhecendo produção de tilápia nesses outros países, e todo lugar que eu ia, o pessoal me perguntava, não é possível que o Brasil, um dos maiores exportadores de carne suína, carne de frango, carne bovina do mundo, ainda não entrou nesse negócio de peixe para valer. A gente tem uma questão interessante. A primeira é que o nosso mercado interno ainda é muito receptivo, ou seja, nós não chegamos ainda nem perto do que a FAO considera como consumo ótimo de pescado ano, que é na faixa de 12 quilos per capita ano. Então ainda tem muito para crescer dentro do mercado brasileiro, e na questão de exportação, então, nem se fala. Mas esse é um processo que vai acelerar bastante, Soraya, porque o que está acontecendo? As empresas estão se certificando, e a certificação... Isso muda todo um cenário. Sim, muda tudo. A certificação ela facilita demais a questão de exportação. Eu tive em 2018 na Feira de Boston, que é a maior feira de exportação do Ocidente, de negócios, né, de importação e exportação do Ocidente, e você conversava com o pessoal, ele sempre falava, tem certificação, não tem certificação, como que está essa questão? Então isso vai acelerar demais a questão de exportação, sem dúvida nenhuma. Gustavo, eu queria que você deixasse um recado aí para esses nossos produtores, que a gente sabe que o desafio é grande para eles aí no dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Acho que tem 2 pontos hoje que são fundamentais para todo produtor, independente do tamanho de produção que ele tem. Primeiro é que, se a gente olhar um pouquinho para trás, há 10 anos atrás, com certeza, 5 anos atrás, a maior parte ainda dos produtores ainda conseguia se recuperar de determinados erros que eram feitos dentro da produção. O sistema de produção hoje, o negócio de produção de tilápia, hoje ele é muito competitivo. Competitivo com a própria tilápia, competitivo com outras carnes. Então, a atenção nos detalhes é fundamental para que você seja eficiente e que você tenha rentabilidade adequada dentro do seu negócio. Isso não era assim há alguns anos atrás, e hoje, mais do que nunca, é assim. E a segunda questão, sem dúvida nenhuma, é a parte econômica. A gente tem que fazer todo um direcionamento de tomadas de decisão voltadas para a parte econômica. Quer dizer, não adianta nada a gente ser tecnicamente extremamente eficiente se a gente, às vezes, peca em detalhezinhos que fazem a diferença. Então, dentro dessas palestras que eu faço aí pelo Brasil, eu costumo falar muito que para você melhorar em 10% a sua conversão alimentar dos seus animais, da sua produção, é um trabalho super árduo, super difícil. Às vezes você demora 2, 3 anos e não consegue reduzir em 10% a sua conversão alimentar dos seus animais e ter uma redução de custo significativa. Mas quando você vai falar da parte financeira, econômica, comercial, às vezes uma decisãozinha que você toma em 1 minuto
te piora o seu resultado, ou melhor, é normal você conseguir, com um peixe de um tamanho melhor, por exemplo, fazer uma venda de um animal 10% maior, ou de um filé 10% maior, e conseguir 10% de rentabilidade a mais do seu negócio, simplesmente numa negociação. Então, esses 2 pontos são fundamentais. Atenção nos detalhes e todas as decisões sempre pensando em como que vai ser esse produto lá na ponta. Como que vai ser esse produto no momento de vender. São dicas assim que o produtor vai aproveitando para que a gente também vá unificando cada vez mais aí o nosso mercado e aumentando o nosso potencial, tanto interno quanto externo, quanto na melhoria da qualidade. É por isso assim, que a revista IS tem esse perfil de buscar essas situações para que a gente possa conversar um pouquinho melhor sobre ela, entender o que está acontecendo. E em nome disso tudo, eu queria muito agradecer a sua entrevista, foi de grande valia aqui para nós, viu? Tá bom, eu que agradeço, é sempre um prazer poder conversar, passar um pouquinho da experiência. Eu tenho essa veia de professor, né? Sempre tive, então é sempre um prazer poder conversar um pouquinho, passar um pouquinho dessa experiência toda para vocês. Muito bom. Bom, gente, vocês pensam que acabou por aí? Além do livro, ele também publicou um artigo sobre esse tema aqui na revista IS. Então, se você tem interesse, quer mergulhar um pouquinho mais nesse conteúdo, investiga que aqui tem bastante material para você, tá bom? A gente se vê em breve.